Essa Bíblia mostra uma mão grande com a mão de bebezinho. Ah, é muito lindo. É você e o pai. Papai do céu. Às vezes eu escrevia. Eu sempre amei livros, então todo lugar, às vezes eu levava um livro, até recente. E às vezes a gente saía para almoçar com meu pai, minha mãe, meu irmão. E uma das vezes a minha mãe pegou um livro meu e tava escrito não sei o que, pai, e a mensagem. Daí minha mãe falou assim: Olha, a Melissa escreveu uma mensagem para você. E daí deu pro meu pai. Aí meu pai leu e falou: Não, esse aqui não é para mim, não. Aí eu fiquei sem graça. Mas assim, não senti que meu pai ficou com ciúme, mas é claro que o primeiro pai da gente é o papai do céu, como eu digo pra minha filha, né? E isso é tão consolador, né? Principalmente para uma criança igual ela que não tem o pai. E pra mim também que não tenho, puxa, consola muito. Mas não é só um consolo, é uma verdade, sabe? É nosso melhor amigo. Eu estou em Apocalipse 1. Que a graça, que a graça e a paz lhe sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Eu estou relendo Apocalipse, né? Por intuição, porque Deus me falou. Mas tem muita coisa aqui que eu fico pensando. Como a Bíblia toda, né? Só que eu acho assim, eu acho que as minhas dúvidas eu tenho coragem de colocar para Deus. Eu acho que muita gente tem dúvida e não tem coragem por medo, sabe, de pecar. Mas confessar ou não é o mesmo que nada, porque Deus sabe, né? Então, por exemplo, aqui, olha só, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Eu não sei que espíritos são esses. Outra pergunta. Ó, fala que Jesus, olha, Jesus Cristo governa os reis do mundo inteiro. Aqui coliga, aqui vai entrar numa coisa assim bem difícil, mas olha, eu não gosto dessa palavra porque eu já estudei isso em história quando eu era adolescente. E teve um tipo de governo que eu acho que é o absolutismo, que faz tempo que eu não estudo, né? História. Em que o rei era considerado divino. Era considerado que ele era governado por Deus. Ele era tudo que ele fazia, ninguém poderia contestar, porque ele era guiado por Deus. Assim como isso começa lá nos primeiros reinados do Velho Testamento, né? Que o rei é ungido, daí tudo que ele faz é divino, tudo que ele fala é divino e mistura tudo. Você não sabe se é um homem, se é um Deus. Tá, não é um Deus. Davi, por exemplo, não é um Deus, mas tudo que ele vai fazer é porque o Senhor dos Exércitos mandou. Se ele vai e fala, eu vou lutar contra tal nação, foi o Senhor dos Exércitos que mandou. Foi Deus que mandou matar, não é ele que tá com vontade de matar alguém. É Deus que tá com vontade e dá a ordem de matar. Então, sim, torna algo. Eu ia falar podre, foi a palavra que me veio. Algo que podre é tipo, você pega uma maçã e o que é uma maçã podre?
É uma coisa que... Nossa, me faltou ar de novo. É difícil falar essas coisas. Porque me deixa triste. Eu acho que quanto mais eu estudo, mais triste eu fico. Porque é difícil. Eu acho que a ignorância traz felicidade. A maçã, quando ela... qualquer fruto que fica podre, se inutiliza. Se come, adoece. Então, pega algo bonito, né? Como a relação entre os irmãos e o contato com Deus, isso apodrece, mas fica bonito por fora. Isso é muito perigoso, sabe? Isso me entristece demais. Uau. Mas tem gente que acredita, né? Que certas atitudes de violência foram necessárias, foram sentenças divinas. Então, eu acho que cada um acredita no que quer, né? E muitas vezes o mal está com capa de bem, né? Grandes assassinos são adorados como heróis, mas Jesus nunca se prestou a isso, né? A maçã dele, o fruto que ele ofereceu sempre foi são, sabe? Nunca pegou a sua causa para derramar sangue, para ser violento, para ser autoritário. Você não vai ver isso em Jesus. Depois que ele morre, você vai começar a ver isso. Mas porque muitas vezes os discípulos, eles têm a característica violenta dos seus antepassados, entende? Do seu meio, de um Deus de exércitos e não de um Deus Pai. Daí a gente vê queima de bibliotecas, assassinato dos pagãos, mais pra frente a gente vê Inquisição, a gente vê a igreja cristã apoiando a escravidão, e a gente vê a romantização da escravidão, né? Como, mas aqui nessa fazenda, aqui nesse lugar, eles não eram tratados como escravos. Não existe isso, não existe isso. Isso não existe. Daí vamos pro próximo. Eu vou tentar lembrar os livros que eu estou lendo. Mateus. Estou relendo o Velho Testamento, Mateus. Peraí. Porque ali em Apocalipse, como que fala que Jesus está com os reis do mundo? Então, seria o mesmo que dizer que ele está com os presidentes, entendeu? Então, ele está com o presidente atual, todos os atuais. Não sei. Vamos lá. Segue o bonde. Deixa eu ver onde eu parei. Ah, tá. Os visitantes do Oriente. Mateus 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Putz. Aí, respondido já. Olha, vamos coligar lá com Apocalipse? Apocalipse 1. Jesus Cristo. Apocalipse 1:5. Jesus Cristo governa os reis do mundo inteiro. Daí, o que fala aqui no Mateus 2? Jesus já tinha nascido. E nessa época, quem era o rei de Israel? Herodes. Se Jesus Cristo governa os reis do mundo inteiro, isso quer dizer que ele também governava Herodes.
que ele estava a favor de tudo que Herodes fazia. É correto? Não. Eles não têm nada a ver, são inimigos. São opostos. Então, porque assim, há muitos trechos bíblicos que eles parecem sido colocados para facilitar a vida dos líderes, dos reis, dos governantes. E é muito claro isso quando os livros, a Bíblia é montada por líderes políticos, não líderes só religiosos, né? Então, assim, é um grande interesse nisso, em manipular as pessoas. Eu tava vendo que, não sei, onde foi que eu vi? Não sei se foi num vídeo ou foi num livro, acho que foi num vídeo, que existiu a Bíblia para os escravos. Daí essa Bíblia não era a Bíblia completa, era a Bíblia apenas com os trechos bíblicos em que diz que a escravidão é legal, que eles devem obedecer aos seus senhores, e realmente existem muitos trechos sobre isso. Mas acredito que nenhum dito por Jesus. E daí eu estou em Daniel, estou lendo Daniel também. E daí já descobri muita coisa aqui em Daniel. Não sei se uma hora eu vou falar sobre isso, mas Nabucodonosor, ele me causa náuseas. Náuseas. Ele teve outro sonho, já teve um. Eles já foram para a fornalha, tirou da fornalha e teve outro sonho e já aconteceu. Estou em Daniel 4:34. O rei disse: depois de passados 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeceu Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: o poder do Altíssimo é eterno. O seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Isso é muito interessante, porque o Deus me falou assim: para de me pedir explicação sobre isso, sobre aquilo, faça o seu melhor e é o suficiente. Aquilo que você precisar, eu vou prover. Aquilo que você precisar para a sua missão, para o seu propósito, eu vou estar lá por você. Eu tava assistindo um filme em que a moça, de repente, aparece um monte de provisão, mas grandes provisões ao redor dela. Eu falei, uau, meu Deus. Eu pensei assim, se acontecesse algo assim, o que seria de mim? Né? Porque eu não tenho todo esse amparo, não tenho amparo nenhum. E Deus me falou assim, olha para trás. Todas as vezes que você precisou, eu te amparei. Mesmo que não fosse algo assim, que precisasse de um... Mas eu amparei, venho amparando. E eu não vou causar algo que eu não cause junto o amparo, o conforto, a provisão. E se ele causou alguma turbulência na sua vida, ele já tá aí com o amparo e a provisão para você, ok? Essa palavra é dita por um homem horrível, mas nisso ele tem razão. Tiro o chapéu para ele nisso. Mas esse homem não deixa de ser horrível, porque ele é horrível. Mesmo quando ele glorifica a Deus, é uma glorificação por vaidade. Sabe? Eu preciso ver. Quando Deus move, ele glorifica, mas ele muda de ideia, ele volta, e ele passa a ser cruel. E ele usa Deus para ser cruel. Quer ver um exemplo?
ele diz, depois que os rapazes saem da fornalha, ele fala uma coisa que a gente, talvez muita gente pode citar numa igreja ou dentro das suas casas, numa cela, como olha, como ele se prostrou para Deus, é maravilhoso, mas ele cita maldade e crueldade. Não creio que Deus goste disso. Olha só. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada. Ele está completamente impressionado. Uma pessoa que é impressionada não é uma pessoa que tem fé. É uma pessoa que precisa de show. Showzinho. Vai no circo, então. Você não tá precisando de Deus, tá precisando de show. Jesus mesmo disse que não ia dar sinal nenhum. Porque ele quer pessoas que, sabe, que se movam pelo amor e não por show, sabe? Não é esse tipo de fé, fé de show, de espetáculo. Você não precisa ficar milionário, ficar belíssimo, vestir vestes de ouro para mostrar, olha como Deus me ama. Deus já te ama, tipo, o jeito que você tiver, sabe? Com saúde, sem saúde, andando, não andando. Ele te ama. E quando Deus te prosperar, não é para você ameaçar pessoas, para você pisar nas pessoas, para usar Deus como justificativa de fazer crueldade com as pessoas, de rejeitar pessoas, pisar em pessoas. Pelo amor de Deus, Deus não se usa para isso, sabe? Deus, nesse momento que você usar algo que Deus te deu, sabe, para fazer maldade, ele vai, correr de você. Quem vai estar do teu lado, sabe quem é, né? Ele mesmo. Príncipe das trevas. Aí... faltou ar de novo. Meu Deus do céu. Parar de... Mas eu preciso passar uma mensagem. Fica difícil, né? Até perdi o prumo aqui. Ele fala isso. Você vê que os tolos têm momento de sabedoria. Só que uma coisa é você falar para se aparecer, outra coisa é você falar realmente imbuído de amor, porque você quer ajudar as pessoas, sabe? É muito diferente. Qualquer coisa que Deus te der não é para você se aparecer, é para você ajudar o mundo a ser melhor. E daí vou ler final de Jó. Como eu disse, Jó reclama muito e Deus fala com ele. Deus é o último que fala com ele. Última resposta, Jó 42, eu tenho 42 anos. Última resposta de Jó, não. Esse aqui não, sim. Esse vai ficar para depois. Tá, eu tô no Jó. Deus já falou um monte para ele. É que ele não sabe de nada. É o que Deus tem me falado, ele falou muito hoje. Não me peça explicações, o que eu quiser eu vou explicar, o que eu não quiser não vou falar, faça o seu melhor. Eu te amo, já falei, mas se precisar eu repito, né? Porque a gente tem uma insegurança, não tem? A mulher tem insegurança em relação ao marido, em relação a Deus, aos filhos, ao mundo, ao seu trabalho. Parece que a gente precisa ser respaldado. E com Deus assim também, o Senhor me ama mesmo, Senhor. Jó 40. Então o Senhor disse, Jó, você desafiou a mim. O Deus Todo-Poderoso vai desistir ou vai me dar uma resposta? Deus quer uma resposta de Jó. Você é o Jó? Tá sofrendo? Deus tá esperando uma resposta sua. Talvez ele já te pediu alguma coisa e você tá, esse ano que vem, e nunca, né? Você virou o São Nunca.
Eu virei o seu nunca. Não sei. Então a resposta ao Senhor Jó disse: Eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Daí entra naquilo que eu falei. Se precisar repetir, ele vai repetir. Eu te amo, você tem muito valor? Sim. Então, entra nessa. Daí eu vou continuar. Então, do meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: Mostre agora que é valente, responda as perguntas que lhe vou fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto? Que eu sou o culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza, enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os, esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra, amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. É claro que Deus não quer isso, né? Aqui, quando chega até aqui, Jó já reclamou muito, ele já ouviu muito insulto de que toda a dor que ele teve é ele que causou, ele que pecou, ele que ofertou pouco aos pobres, viúvas, aos órfãos. Então, tudo que ele fez, ele é acusado de fez pouco. Você não fazia o suficiente para as pessoas, você não pagava o suficiente para os seus empregados, você não tratava bem as pessoas. Então, assim, e aquilo que... e ele é acusado de coisas que ele nunca fez. Tanto que ele fazia era pouco quanto aquilo que ele nunca fez, parece que ele fez um monte e ele nunca fez. Enfim, difamação, calúnia, injustiça. E ele está machucado, acho que é essa palavra que me vem, machucado, ferido, sabe? E aqueles que são seus amigos, de repente, uau! Cadê os amigos? Sumiram. Não eram amigos, eram inimigos, só estavam esperando o momento da fraqueza dele para se revelarem como inimigos. Estavam ali só por causa do esplendor dele, sabe? E da família perfeita que ele tinha, a partir do momento que ele começou a cair, em vez de eles se aproximarem para ajudar, eles se aproximavam para ajudar a cair mais rápido. Eu vou te ajudar a cair a despencar mais rápido, entendeu? Além da dor física, emocional e material, os amigos queriam causar mais. Causaram uma culpa ali onde não tinha, sabe? Eles queriam tripudiar a dor dele. E mais, quebrar o relacionamento que ele tinha com Deus. Fazê-lo quebrar mesmo o relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que eles falavam, reconhece que a culpa é sua, e ele sabendo que não tinha culpa, ele automaticamente começa a pensar que Deus é injusto. Porque se ele tem que confessar algo que ele nunca fez, uma culpa que ele nunca teve, ele começa a coligar, porque os amigos só falam de Deus, de Deus, de Deus, e toda a injustiça é coligada com Deus. Então Deus é o próprio aquele que é injusto. Mas e aqui Deus diz, então vai, faz a sua justiça, então explode a sua raiva, humilhe os orgulhosos, né? Mas é claro que Deus não quer isso. É claro que Deus não quer isso. E muitos de nós vamos passar por situações como Jó. O que quer dizer?
vai passar por dores, vai sofrer, e além do sofrimento, ainda vão se aproximar pessoas para aumentar esse sofrimento, e não para diminuir, para aumentar. Vai, então, em 2 Samuel, depois da morte de Absalão, peraí. 2 Samuel, ele morre, chora. 19. Joabe repreende Davi. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Não, pra frente. Davi começa a volta para Jerusalém. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa. Em todo o país eles começaram a brigar. Eles diziam: o rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta? O rei Davi soube que os israelitas estavam dizendo, então enviou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte: por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes, da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta? Davi também mandou dizer a Amasa: você é meu parente, de agora em diante você será o comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso. Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá e eles mandaram lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão em frente dele e disse: ó rei, eu peço que perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz, nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada e é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Vou parar por aqui. Aqui é o seguinte: o Absalão, filho do rei Davi, ele queria o reino para ele queria ser o rei, né? E ele começou a dividir o reino ali. E no final eles lutaram. O rei Davi, ele disse que não queria o filho dele morto. Mas ele sabia, né, que eles iam matar o filho dele. Enfim, eu não sei por que ele ficou tão impressionado assim. Em muitos momentos, o rei Davi, é muito estranho o comportamento dele, porque ele parece surpreso em situações que não deveria ser surpresa. Tava ali sob os comandos dele. Então, muita gente que morre, ele faz: ó céus, ó vida, não sabia disso. E eu fico assim: meu Deus, por que ele faz isso? Por que ele finge surpresa, sendo que ele já sabia de tudo? Nesse caso, depois que o filho dele morre, ele chora, tá tudo meio bagunçado, né? Porque o reino dele tá dividido. E até ele voltar e ele organizar tudo, as pessoas aceitarem ele como rei, eu digo, a parte que estava contra ele, aceitá-lo de volta. E é isso que está se organizando. E o que eu vejo aqui é o seguinte: são coisas que eu tenho compreendido ultimamente, porque as coisas são dadas mastigadas para nós. Então você precisa ler por si própria, muitas vezes, a Bíblia para entender. Quando
Davi é ungido, e isso é repetido diversas vezes em várias pregações. Hoje mesmo ouvi uma. E é a coisa mais linda, né? E daí eu comecei a pensar, uma unção secreta. Ninguém sabia daquilo. Nunca foi a público. Foi na casa do homem, foi secretíssimo. E me veio uma palavra, golpe de Estado. Isso é um golpe de Estado, né? Algo. Hoje, nós fazemos tudo ao público, tudo certinho, né? Tem a votação, tem que respeitar a democracia, antigamente não. Então, isso me parece muito um golpe de Estado, né? Talvez Samuel não estivesse feliz ali com Saul, enfim. Mas as coisas assim, como golpes, como coisas secretas, elas não são boas, né? E a mesma coisa que ele sofre, a mesma coisa que ele faz, tipo, se intitular rei, sem ser e lutar contra o Saul, o filho dele acaba fazendo contra ele isso, né? Então, mas antigamente era assim mesmo. Era um bolando plano contra o outro, mesmo pais contra filhos. E o Davi, ele era muito amigo de Saul, né? Ele vivia ali dentro da casa do Saul. Então, é assim, as pessoas estão dentro da sua casa e estão bolando planos contra você. E que Deus tem me falado é cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância, porque Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Os mansos. E daí, eu estou em Juízes também. Em Juízes é sobre Sansão. Sansão, o fortão do cabelo. Ali mesmo. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor. Juízes 13, tá? E por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse, você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse, um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho. E mandou que eu não beba vinho, nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo, ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher, quando ela estava sentada no campo, e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse, o homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e disse à mulher, foi até onde estava o homem e perguntou, você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse, quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu, a sua mulher deve fazer tudo o que eu disse já, tudo que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho nem cerveja e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse, por favor,
Não vá embora ainda. Espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse: qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Enfim, é isso. Ai, ai. Vamos. Ai, Jesus. Peraí. Agora estou no final de Êxodo. Êxodo 40. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Põe o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina na entrada da tenda. E na frente da tenda coloque o altar de queimar os sacrifícios. Põe a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo que estiver nela. Desse modo você a separará para mim e ela ficará sagrada. Eu não vou entrar em detalhes sobre todos esses requisitos, que são vários. É medida, põe querubim, e várias coisas. Inclusive aqui está o incenso, que muitas pessoas dizem que o incenso é do diabo, não sei o que. Todo tempo aqui tem incenso. Sempre acender incenso para Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus tem me falado sobre orar sobre as coisas. Orar sobre a sua casa, agradecer. Não importa que você tá numa casa que você diz, não é aqui que eu quero morar, o meu sonho é outro lugar. Mas ore. Eu sempre vi as pessoas orando. Comprou um carro, vai lá e ora pelo carro. E eu achava estranho. Eu até criticava, achava feio. Não criticava de boca, criticava aqui na mente. E o que Deus tem me falado nos últimos tempos é sobre isso. Tem que orar mesmo. Tem que orar pelas coisas. Abençoar, que Deus abençoe. E agradecer, porque você ora e você está agradecendo. Mesmo que não é o seu ideal. A gente é sempre insatisfeito, né? Essa coberta que você tem, essa roupa que você tem. Orar, agradecer, abençoar. Amém. E até abençoar aquilo que está vindo, né? Como, por exemplo, esse filho que está vindo, né? Que é o Sansão. E já agradecer, amém, obrigada. E daí vamos para Gênesis, para fechar, eu acho que é o 45. Deus me enviou na frente de vocês, Gênesis 45, 7. A fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Amém. Vou parar por aqui. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Deus se importa muito com isso, né? Pela sua família, a família que você vai ter ainda. Então, algumas pessoas vão na frente, ou você foi à frente para salvar pessoas da sua família, na frente financeiramente, profissionalmente, te dando muita saúde, sabedoria para orar. E como essa promessa da vinda de um Sansão, da vinda, sabe, de alguém forte. Amém? Grandes coisas estão por vir. Esses foram... Ai, falta a Rutinha. Ai, Rutinha, desculpa.
Tem a Ruth. Sempre deixo pro final. Olha, Ruth 3:18. Agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Tem um Boaz aí para resolver um assunto na sua vida. Ele já abençoou muito essa mulher, mas na verdade isso aí não foi nada. O papel da vida dele, não, o papel dele na vida dela, na verdade, é de esposo e na verdade de pai, né, de um filho que ela vai ter dele. E aí uma palavra extra. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido no templo, isto é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia. O dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Mas no ano 2023, do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto. Por isso Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante não fiquem com o dinheiro que receberem, mas entreguem para que os concertos possam ser feitos. Os sacerdotes concordaram com isso e também concordaram em não ficarem encarregados de fazer os concertos no templo. Os homens encarregados, eu passei um pouco para frente, do trabalho eram honestos em tudo e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem contas do dinheiro. Amém. Eu não sei se tem concertos para fazer na sua casa. Que Deus faça. Concertos na sua casa, concertos no seu trabalho, na sua vida sentimental, na sua saúde, que seja feito. E dinheiros que vêm de fora, ofertas para sua vida. Amém? Ou pode ser de você para outras pessoas que precisam desses concertos. É uma caixa de dinheiro. É como se fosse, eu preciso fazer algo. Abre uma caixinha para fazer isso. Ou vamos abençoar essa pessoa. Abre-se uma caixinha em que todos ajudam para pagar isso para essa pessoa. Mas é uma caixa de dinheiro. Amém? É isso, uma caixa de dinheiro em que Deus quer te abençoar com isso. E não é esmola, é um presente de Deus para você. Tchau, amo vocês, até mais. Se inscreva, até mais.